Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Igor e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre intervalos musicais, que é um assunto que ao mesmo tempo é introdutório, é básico, mas é também complexo e muito importante na formação da pessoa que está estudando música, tá certo? Então vamos lá. Sempre gosto de falar e fazer essa comparação com a régua. Assim como na nossa vida real a gente costuma medir as distâncias entre as coisas e para isso a gente tem uma unidade de medida, nesse caso aí numa régua, a gente vai ter sempre um centímetro, um centímetro, um centímetro. E a gente pode medir as distâncias entre as coisas dessa forma. Então, uma distância como daqui para o meu computador pode ter 30 centímetros, mas uma distância também pode ser maior, pode ter 50 centímetros. E assim a gente mede se tivesse com a régua contando de 1 em 1 centímetro. Da mesma forma, não diferente, também é com as notas musicais. Também ocorre com as notas musicais. A gente consegue medir as distâncias entre as notas musicais. A diferença é que, diferente de com a régua, onde a gente consegue medir as distâncias em centímetros, a gente tem a unidade de medida centímetro. Com as notas musicais, a gente tem essa unidade de medida em tom, certo? Então, a distância entre as notas musicais é a tal chamada de intervalo, ok? E essa medida usada para medir os intervalos, que são as distâncias entre as notas, é chamada de tom. A nossa unidade de medida, então, vai ser o tom. A gente vai poder medir a distância entre cada nota, assim como se fosse numa régua, com o tom. Um tom, um tom, um tom, um tom, um tom, um tom, um tom. Porém, a gente vai ter uma exceção. Lá na régua, sempre vai ser 1 centímetro. Na escala musical, a gente não vai ter sempre um tom. Teremos duas exceções, que terão meio tom, ou então a gente pode chamar de semitom. Essas duas exceções ocorrem do Mi para o Fá e do Si para o Dó. Descendo é a mesma coisa, certo? Então, Dó para o Si é meio tom ou semitom, e Fá para Mi também é semitom ou meio tom. Lembrem-se, como decorar essa exceção? As duas únicas notas que tem a vogal I, Mi e Si são as notas que possuem essa exceção. Mi para Fá e Si para Dó. O inverso também é a mesma coisa. Então, Mi para Fá, Fá para Mi, Si para Dó, Dó para Si. É meio tom. Gente, é muito importante memorizar isso, porque esse básico aqui do básico vai fazer total diferença lá no final, quando a gente estiver precisando medir as distâncias entre as notas. Então, se você se enrola nisso aqui, lá na frente você vai ter um grande problema, tá certo? Então, memorizem isso. As distâncias entre as notas são sempre de um tom. Porém, a gente tem duas exceções: Mi para Fá e Si para Dó. Dó para Si e Fá para Mi também é a mesma coisa. Tá ok? A gente pode classificar esses intervalos quanto à sua direção. Então, eles podem ser ascendente ou descendente. Se o intervalo é de uma nota para outra, subindo é ascendente. Se é de uma nota para outra, descendo é descendente. Pode ser conjunto ou disjunto. O conjunto é quando a gente não tem nota no meio dele. Pode ver, ó, Mi para Fá. Não tem nota no meio, certo? Então é um intervalo conjunto. Se fosse Sol para Lá era a mesma coisa, Si para Dó. Não tem nota no meio, então é um intervalo conjunto. O intervalo disjunto é aquele que possui notas no meio do intervalo. Pode ser uma, duas, três, assim quantas forem, tá certo? Então, o intervalo disjunto é um intervalo que tem notas separadas por outras. Intervalo melódico ou harmônico. O intervalo melódico é quando é tocada uma nota, depois a outra, logo em seguida. O intervalo harmônico é quando as duas notas são tocadas na mesma hora. Quando a gente bate o olho, a gente já consegue ver se é melódico ou harmônico, porque assim é a forma de escrita. O melódico é uma nota depois a outra, e o harmônico se escreve dessa forma, uma nota em cima da outra. Quem toca instrumento harmônico está mais acostumado a olhar para isso aqui, violão, piano, consegue ver essa formação de escrita de uma forma mais habitual, porque está mais na vivência. Os intervalos podem ser também, gente, para terminar, simples ou compostos.
Os intervalos simples são aqueles que não excedem o limite de oitava. Como assim? Se eu tenho a primeira nota é Ré, a segunda tem até o outro Ré, que seria aqui, para ser um intervalo simples. Então, de Ré a Ré, eu tenho um intervalo simples. Esse é o limite de oitava, Ré a Ré. Qualquer nota, qualquer intervalo que tiver dentro disso é um intervalo simples. Se passou disso aqui, Ré, Mi, acabou de passar do Ré, já é o Mi. Não tem problema, mas já passou, então ele é composto, ok? Então a gente pode pegar um intervalo e classificá-lo dentro dessas quatro possibilidades. Quando a gente olha aqui, a gente pode classificar esse intervalo em ascendente, porque ele é subindo, ó, uma nota, a primeira, para a segunda, a distância, a direção é ascendente, é subindo. Ele é disjunto, porque cabem notas no meio dele. Ele é melódico, porque é uma nota tocada e depois é a outra. E ele é simples, porque está dentro do limite de oitava, né? Sol até outro Sol aqui em cima, tá vendo? Então ele está dentro do limite de oitava, logo é um intervalo simples. Esse outro intervalo aqui, como eu disse, a gente bate a cara, a gente já vê, é um intervalo harmônico, né? Ó, olhando para cá, a gente já vê intervalo harmônico. Aqui é uma curiosidade. Intervalos harmônicos não podem ser classificados em ascendente ou descendente, porque eles não sobem nem descem, eles são tocados na mesma hora. Então eles só vão ter três classificações. Harmônico, que a gente já botou aqui. Disjunto, porque cabem notas aqui no meio, ó. É Mi, Dó, cabe um Fá, um Sol, um Lá e um Si. E ele é simples, porque também não excedeu o limite de oitava. Poderia ser de Mi até o Mi, que ele estaria dentro do contexto de intervalo simples, ok? Porém, gente, a gente não fica só dentro das notas diatônicas, que são as notas naturais. Foram criados dois artifícios, como eu falei já em outros momentos, o sustenido e o bemol, que eles vão ter a função de alterar os intervalos, alterar a distância das notas, alterar a altura das notas. Então, o sustenido ele tem a função de elevar a nota meio tom, certo? Então a nota ela sobe meio tom. E o bemol tem a função de diminuir a nota meio tom abaixo. Então, sustenido eleva, sustenido suspende, eleva. Bemol baixa, diminui a nota meio tom. Ok, gente? Então, se eu tenho um intervalo aqui, Sol para Lá, um intervalo diatônico de notas naturais, Sol, Lá. A gente aprendeu lá atrás que Sol para Lá tem a distância de um tom. Se eu uso o bemol no Lá, a gente acabou de aprender que o bemol baixa meio tom. Então, se eu uso o Lá bemol, o bemol baixou meio tom. Por ele baixar meio tom, o que era 1 passa agora a ser uma distância de meio tom. Mesma coisa agora, só que inversamente acontece se eu colocar um sustenido no Lá. Então, agora o sustenido ele eleva a nota, suspende a nota meio tom. Então, a distância de Sol para Lá, que era um tom, agora passa a ser um tom e meio, porque o Lá está sustenido, então aumentou essa distância em meio tom, ok? Sabendo disso, gente, a gente agora consegue medir distância entre as notas, a distância dos intervalos. Por exemplo, se eu tenho Sol, Dó, eu consigo dizer a distância dele. De que forma? Levando em consideração as notas que tem dentro desse intervalo. Nosso intervalo aqui é Sol, Dó, mas a gente sempre leva em consideração o que tem dentro. No caso, Sol, tem o Lá, o Si dentro para chegar no Dó. Então a gente vai medindo essas distâncias uma por uma, soma e o resultado é a nossa distância intervalar. Vamos lá. Sol para Dó, eu vou ter o Lá e o Si no meio. Então, Sol para Lá é um tom, a gente aprendeu lá atrás. Lá para Si é um tom também. Si para Dó, a gente também já aprendeu que é meio tom, é a nossa exceção. Então, a gente vai ter 1 mais meio. 1 mais meio, no caso, a distância de Sol para Dó são 2 tons e meio. Aqui outro exemplo, a gente pode usar Mi para Si, é uma distância maior, vão ter outras notas, mais notas no meio desse intervalo, que é o Fá, o Sol e o Lá. Então a gente vai medir essa distância, da mesma forma, medindo de 1 por 1. Mi para Fá é meio, a gente aprendeu, é a nossa exceção, né? Mi, Fá. Fá para Sol é 1, Sol para Lá é 1 também, e Lá para Si também é 1. Então a gente agora vai somar meio mais 1 mais 1 mais 1.
A distância de Mi para Si é de 3,5 tons, certo? Agora, pegando esse mesmo intervalo, Mi, Si, e agora colocando o sustenido no Si, olha só o que acontece. A gente vai ter as mesmas distâncias, né? Mi para Fá, meio tom, Fá para Sol, um tom, Sol para Lá, um tom. Só que Lá para Si, antes era um tom. Com o sustenido, lembra, o sustenido ele tem função de elevar a nota um tom, meio tom acima, suspender. Então o Si vai subir meio tom. Logo, a distância que era um tom passa a ser agora 1,5. E a gente agora vai ter que somar isso. Meio mais um mais um mais 1,5 vai dar 4 tons. Se eu, ao invés de colocar o sustenido, eu coloco o bemol no Si, a gente vai, o que tinha de Lá para Si, que era um tom, passa a ser Lá para Si bemol. Então agora a gente soma essa distância. Meio mais um mais meio vai nos dar a distância de 3 tons. Ok, gente? Seguindo, a gente pode exercitar isso e pode ir medindo as distâncias entre os tons. Tá certo? Eu não vou fazer esse exercício agora, porque não é o foco agora fazer exercitar. Vou trabalhando só o conteúdo. Mas em casa vocês podem dar um pause no vídeo e ir fazendo esse exercício devagarzinho, acompanhando aqui o gabarito. Ok? Os intervalos, gente, eles podem ser também classificados quanto à sua quantidade. Ou seja, a classificação dos intervalos quanto à sua quantidade está ligada à quantidade de notas presente dentro do intervalo. Dessa forma, informamos qual a posição de uma nota em relação à outra. Assim, os intervalos podem ser classificados em primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e etc. Lembrando que a primeira ela pode ser chamada também de uníssono, tá certo? Então, por que uníssono? Porque tem o mesmo som, possui o mesmo som. Como funciona isso, então? A gente vai medir aqui o intervalo de uma nota para outra, certo? Como? Contando a quantidade de notas que tem dentro dela, não tem erro. Agora, você tem que atentar sempre que tem que contar a primeira e tem que contar a segunda. Muita gente não conta a primeira, então conta errado. Então, se eu tenho aqui Fá para Lá, eu vou contar Fá, Sol, Lá. Tenho 3 notas. Fá, Sol, Lá. Então, é um intervalo de terça. Se eu quero contar agora de Sol para Dó, eu vou contar também com todas as notas que tem dentro, contabilizando tanto Sol quanto Dó e também todas as notas aqui dentro. Então fica Sol, Lá, Si, Dó. São 4 notas, logo intervalo de quarta. Aqui, mesma coisa, vamos contar todas as notas dentro do intervalo. Mi para Si. Então conto Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 5 notas, intervalo de quinta. E aqui, Ré a Ré. Conto todas as notas. A gente já sabe, né? Intervalo Ré a Ré, naturalmente é de oitava. Mas se a gente for contar, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, são 8 notas. Um intervalo de oitava, ok? Então lembre-se, por favor, não esqueçam, tem que contar todas as notas do intervalo. Não deixem de contar a primeira. Se tiver dificuldade, usa os dedos, não tem problema nenhum. Usa o dedinho e vai contando de um por um até chegar na última nota. E aí você vai ter a quantificação do seu intervalo. Se é terça, quarta, sexta, sétima, oitava, nona e por aí vai. Tá ok? Muito importante quantificar bem, porque lá na frente, no próximo assunto, a gente vai precisar usar esse assunto. Então, os intervalos eles também podem ser classificados quanto à sua qualidade, certo, gente? Então, quanto à sua qualidade, eles podem ser classificados em justos maiores ou menores. Isso está muito ligado à sua qualidade sonora, ok? Para esta classificação, precisa considerar a quantidade de tons e semitons existentes no intervalo, além de compreender a sensação sonora que ele transmite, ou seja, a gente vai ter que agora botar em prática a nossa contagem de intervalos para poder dizer se é justo, maior ou menor. E além disso, é importante também compreender a sensação sonora, porque os intervalos justos, maiores, menores, e além dele também existem os aumentados e diminutos, possuem uma sensação sonora importantíssima, que eu diria até mais importante do que simplesmente medir a distância. Perceber a sensação sonora é muito importante que os intervalos possuem, certo? Então, primeiramente, os justos, eles são assim chamados
por possuírem esse grau de estabilidade, de repouso que eles possuem. Então, quando você escuta um intervalo justo, você escuta um som estável, um som que nos transmite repouso. Além disso, a gente pode ver que os intervalos justos eles podem subir e ser aumentados ou podem descer e ser diminutos. Onde os intervalos diminutos vão descer meio tom e os intervalos aumentados eles vão subir meio tom acima do intervalo justo de referência. Como assim? Se eu tenho um intervalo justo aqui, ó, e ele tem 2 tons e meio, eu posso ter um intervalo menor que ele, de 2 tons, é o diminuto. Menor que ele, meio tom, certo? Então é um intervalo diminuto. Maior que ele, meio tom, eu tenho um intervalo aumentado. Então, se o justo tem 2,5, eu desço, diminuo a distância para 2, é diminuto, e se eu aumento meio tom, ele é aumentado. Assim, os intervalos justos são intervalo de primeira, de quarta, de quinta e de oitava. É importantíssimo a gente saber disso, pessoal. Os intervalos de primeira, quarta, quinta e oitava sempre são nossos intervalos justos, certo? E aí o justo, a primeira justa, ela não tem distância intervalar, né? A mesma nota, dó, dó, ré, ré, mi, mi, né? Também são chamados de uníssonos, como eu falei. 2 notas iguais, sem distância entre elas. A quarta justa contém 2 tons e meio, por exemplo, dó, fá. A quinta justa contém 3 tons e meio, por exemplo, dó, sol. Dó, ré, mi, fá, 4 notas, uma quarta. Dó, ré, mi, fá, sol, 5 notas, uma quinta, certo? Quinta justa tem 3 tons e meio. E a oitava, dó, dó, possui 6 tons. Ok, gente? Os outros intervalos que podem ser classificados são os maiores e menores. São intervalos que possuem instabilidade, transmitem sensação de movimento, caráter e tensão. Além disso, também podem ser classificados em aumentados ou diminutos. Assim como os justos, os maiores e menores também podem ser aumentados e diminutos. Onde os intervalos diminutos são meio tom abaixo do valor do menor e os aumentados eles são meio tom acima do maior. Então, ó, igual aquela tabelinha lá dos justos, eu posso ter um maior com 2 tons. Meio tom abaixo do maior é o menor, 1 tom e meio. Mas meio tom abaixo do menor eu posso ter um diminuto de 1 tom. Assim como, a partir do maior, meio tom acima, eu posso ter um aumentado. Ok? Então, os intervalos menores e maiores são todos os outros intervalos que não são os justos. Os intervalos de segunda, de terça, de sexta e de sétima. Sendo que o de segunda maior tem 1 tom, o de segunda menor tem meio tom. O de terça maior tem 2 tons, o de terça menor tem 1 tom e meio. O de sexta maior tem 4 tons e meio, o de sexta menor tem 4 tons. O de sétima maior tem 5 tons e meio e o de sétima menor tem 5 tons. Ok, gente? E aqui são os exemplos: dó, ré bemol, dó, mi bemol, dó, lá bemol, dó, si bemol. Sempre baixando meio tom, eu tenho um menor. Do maior para o menor, sempre vou ter. Se eu baixo meio tom, eu chego nele. E se eu baixo mais meio tom, eu chego no diminuto. Se eu aumento meio tom, do maior para cima, eu vou ter um aumentado, certo? É sempre seguindo essa lógica. Se eu vou subindo, eu vou aumentando os degraus. Se eu vou descendo, eu vou diminuindo, ok? Então, gente, falando da sensação sonora que os intervalos nos reproduzem, é importante a gente ter em mente que os intervalos eles possuem consonância e dissonância. Assim, eles podem produzir um efeito sonoro. Esse efeito sonoro é o que faz a gente classificar ele em consonante ou dissonante. São, assim, os intervalos consonantes e os intervalos dissonantes. Dentro dos intervalos consonantes, a gente pode ter os perfeitos e imperfeitos. Eles são consonantes porque eles nos proporcionam uma sensação de repouso, paz ou estabilidade. Neste, as notas se completam e têm caráter estável, conclusivo, passivo ou de repouso. Assim, os perfeitos são os chamados também de invariáveis, pois eles não mudam a qualificação na inversão. Os perfeitos são todos os justos, gente. Primeira, quarta, quinta e oitava. Mas o que quer dizer isso aqui, ó? Também chamados de invariáveis porque não mudam a qualificação na inversão. Se a gente inverte, primeira não, porque é sempre a mesma nota, mas se a gente inverte dó, fá, ela vai ser fá, dó. Dó, fá é uma quarta justa. Já fá, dó é uma quinta justa também. Então ele não deixa de ser justo, por isso ele é perfeito.
E a sonoridade que ele nos dá é muito. É, nos dá uma sensação de estabilidade, nos dá uma sensação de paz, de conclusão. Por isso, o nome de perfeito. Já os intervalos consonantes, mas imperfeitos, são os outros intervalos, são os intervalos de terça maior, de terça menor, o de sexta maior e de sexta menor. Eles são chamados de variáveis, diferentes desses aqui, pois eles mudam a qualificação quando invertidos, certo? Por exemplo, se eu pego Lá, Dó, se eu pego Dó, Mi, é uma terça maior, Dó, Mi. Mas se eu pego Mi, Dó, eu já vou ter uma sexta menor. Ele muda a classificação, certo? Os intervalos dissonantes, eles nos proporcionam uma sensação de movimento e tensão. Aqui as notas não se completam e passam uma sensação ativa, dinâmica, transitiva, instável e de movimento. Logo, eles são os intervalos de segunda, maior e menor, de sétima, maior e menor, e todos os intervalos aumentados em diminutos. Assim, esses intervalos, quando a gente escuta esse som de tensão, esse som dinâmico, instável, que não nos dá a sensação de repouso que os consonantes nos dão, ok? A escala de Dó maior, então, para a gente, ela é a nossa referência para a visualização do contagem dos intervalos. Dentro da escala de Dó maior, a gente vai ter os intervalos justos e maiores. Então, Dó Ré é uma segunda maior, Dó Mi é uma terça maior, Dó Fá é uma quarta justa, Dó Sol é uma quinta justa, Dó Lá, sexta maior, Dó Si, sétima maior e Dó, uma oitava justa. Então, dentro da escala maior, a ascendente, a gente só vai ter os intervalos justos e maiores. Porém, quando a gente desce, a gente já encontra os intervalos menores. Dó Si é uma segunda menor, Dó Lá uma terça menor, Dó, Sol, uma terça, uma quarta justa, Dó, Fá, uma quinta justa, Dó, Mi, uma sexta menor e Dó, Ré, uma sétima menor, Dó, a oitava justa, aqui permanece, ok? Porque os intervalos justos, eles são invariáveis. Os intervalos maiores e menores, eles são variáveis. Quando inverte, eles mudam a sua qualidade. Perceberam? Então, pessoal, agora, entendendo que a nossa escala de Dó maior ela é nossa escala de referência e que a partir dela a gente pode ver que os intervalos todos são maiores ou justos quando são ascendentes, a gente consegue construir uma escala não, uma tabela que nos auxilia na classificação desses intervalos, certo? Então, se eu observo a escala de Dó maior e vejo que ela tem todos os intervalos justos e maiores, eu posso começar a construir a minha tabela por eles. Então, posso ter a primeira justa, que tem 0 tons, a segunda maior, que é Dó Ré, tem um tom. Posso botar a nossa terça maior, que é Dó Mi, vai ter 2 tons. A quarta justa, Dó Fá, vai ter 2 tons e meio. A próxima é a quinta justa, Dó Sol, que tem 3 tons e meio. É só contar 1, 2, meio e 1, 3 tons e meio. A próxima é a sexta maior, Dó Lá. Então eu posso ter 1, 2, meio, 2, no caso 2,5, 3,5, 4,5, certo? Dó Si é a nossa sétima maior, é a próxima da nossa tabela. E depois, para finalizar, a nossa oitava, que é a oitava justa, tem 6 tons. Para que isso? Para a gente poder, quando a gente encontrar um intervalo e eu pedir para você classificar, você já saber de cara pela tabela o que é, certo? Lembrando, primeiro você vê o intervalo quanto à sua quantidade, depois o intervalo quanto à sua qualidade. Se agora eu tenho a tabela já praticamente pronta com todos os seus intervalos justos e maiores, sabendo da informação que os menores são sempre meio tom abaixo do maior, eu posso muito bem completar isso agora facilmente. Uma segunda maior tem um tom, logo, uma segunda menor tem meio tom. Se a terça maior ela tem 2 tons, a terça menor ela tem um tom e meio. A quarta e quinta justa não precisa, porque são justas, não são maiores e menores. A sexta maior tem 4 tons e meio, então a sexta menor tem 4 tons. E se a sétima maior tem 5 tons, meio tom abaixo é a sétima menor com 5 tons, ok? A gente sabe também, aprendeu, que existem os intervalos aumentados e diminutos.
Para cada um dessas categorias, primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, eu posso ter intervalos aumentados e diminutos. Os aumentados eles são sempre meio tom acima e os diminutos sempre meio tom abaixo. Logo, se eu desço meio tom de todos esses intervalos, dos justos e dos menores, eu vou ter, aqui no caso, a segunda menor, se eu desço meio tom, eu vou ter zero tom, é uma segunda diminuta. Se eu desço da terça menor, eu vou ter uma terça diminuta, vai ser um tom. Quarta justa, se eu desço meio tom, eu vou ter dois tons, é a quarta diminuta. E por aí vai, a quinta diminuta, três tons. Sexta diminuta, três tons e meio. Sétima diminuta, 4,5 tons. E oitava diminuta, 5 tons e meio. Se eu subo meio tom a partir da justa e a partir dos maiores, eu vou ter as aumentadas, que é fechando a nossa tabela. A primeira aumentada, a gente pode ter uma primeira aumentada, no caso Dó, Dó sustenido, é uma distância de meio tom, é a mesma nota, Dó, Dó, então é a primeira aumentada. Segunda aumentada, eu subi, ó, meio tom da maior. Logo, se a segunda maior tem um tom, a segunda aumentada tem um tom e meio. E assim vai. Da terça maior, tem uma terça aumentada, 2,5. Da quarta justa, eu subo, quarta aumentada, 3 tons. Quinta justa, eu subo, eu tenho 4 tons, a quinta aumentada. Sexta maior, eu subo, eu tenho 5 tons, a sexta aumentada. Da sétima maior, com 5 tons e meio, eu subo, eu tenho a sétima aumentada com 6 tons. E para terminar, da oitava justa, com 6 tons, se eu subo meio tom, eu tenho uma oitava aumentada com 6,5 tons. Ok, gente? Lembrando que quando vocês vão medir um intervalo, sempre comecem pela quantidade. Então, se é Dó, Sol, primeiro você vai dizer que é uma quinta. Depois você vai procurar saber se essa quinta ela é justa, aumentada ou diminuta. Nunca vá primeiro pela distância, porque se você olhar direitinho, ó, as distâncias elas podem ser iguais. Uma quinta diminuta pode ter 3 tons, mas uma quarta aumentada também pode ter 3 tons. Então isso aqui é muito perigoso, porque você pode acabar medindo a distância e classificando erradamente, ok? Então, pessoal, é isso. Espero ter sido claro, espero ter ajudado vocês na compreensão desse conteúdo. Desejo a vocês um bom estudo e, para qualquer dúvida, podem entrar em contato que eu estarei à disposição para ajudar vocês. Um forte abraço. Até a próxima.